A história inicia na Academia Real de Magia de Ortigia, onde conhecemos um garoto chamado Alto Goldfield. Ele é informado que falhou no exame de invocação e que, se não conseguir formar um contrato com um familiar até o dia seguinte, será reprovado e terá que repetir o ano. Alto se encontra com sua amiga de infância, Lilia, que fica chocada ao saber que Alto pode ser reprovado apesar de ter notas perfeitas em todas as outras matérias. Ele diz a ela que ainda tem até o dia seguinte e que tentará mais uma vez. Ele vai à biblioteca em busca de ajuda, e um livro cai da prateleira e acerta sua cabeça. Para sua surpresa, é um livro de invocação. Ele leva o livro para casa e segue o ritual descrito nele. Ao contrário do que sempre acontecia, o feitiço de invocação é ativado, e Alto oferece seu sangue. Com isso, a invocação é bem sucedida e uma garota demônio chamada Vermil é invocada. Eles formam um contrato e Vermil o beija para drenar sua mana. Ela tenta seduzi-lo, mas ele recusa e a faz vestir algumas roupas. Depois disso, Alto fica confuso sobre o porquê um demônio escolheria servi-lo como familiar, já que os demônios sobre quem ele estudou sempre destruíam os humanos. Contudo, ela diz que estava selada no livro e servirá a ele por gratidão por tê-la libertado. No dia seguinte, Alto apresenta Vermil ao professor como sua invocação. Ela esconde seus chifres e cauda para se passar como humana. A princípio, o professor não aceita que Vermil seja um familiar, porque não há registros de humanos sendo familiares. Mas Vermil mostra a ele seu brasão de familiar e ele é forçado a aceitá-la e aprovar Alto. Lilia fica com ciúmes de Vermil enquanto os observa à distância. Durante a aula, Vermil senta no colo de Alto, mostrando o afeto que tem por ele. O professor diz que tal comportamento não é apropriado, o que Lilia fica feliz em ouvir. Mas Vermil aponta que muitos alunos têm seus familiares sentados com eles, e cita a doutrina da escola de viver a vida ao lado de seu familiar. Com isso, o professor fica sem palavras, e Lilia tem dificuldade em aceitar a situação. Após a aula, Lilia confronta Alto. Ela não gosta de Vermil e os desafia para um duelo, onde, se ela vencer, Vermil ficará longe de Alto. Contudo, se Alto vencer, Vermil a fez jurar que ela obedecerá a um comando dele. Desse modo, eles vão para uma plataforma no céu, e o duelo é transmitido para todos os outros alunos. Lilia invoca seu familiar, um espírito do vento de alta classe, o que surpreende Vermil pela garota conseguir fazer isso mesmo tão jovem. Lilia combina sua magia do vento com seu familiar e lança um ataque poderoso em Alto. Contudo, Vermil se coloca na frente dele e recebe o ataque de frente. Quando a poeira diminuiu, Vermil não sofreu nenhum dano e decide revidar, então usa uma magia que faz Lilia ficar muito animada e fazer vários sons estranhos. Assim, a garota desiste do duelo. Como Alto venceu, ele ordena que Lilia seja amiga de Vermil. E mais tarde, Vermil diz a Alto que Lilia está apaixonada por ele, o que o garoto não acredita. Ela o beija para reabastecer sua mana e diz que precisa disso, ou então desaparecerá. E como o garoto possui uma mana ridiculamente alta, isso facilita muito as coisas. Além disso, ela tenta seduzi-lo novamente, dizendo que há maneiras mais eficazes de restabelecer sua mana. Mas ele a impede e diz que beijos são suficientes. No dia seguinte, todos parecem estar olhando para eles enquanto caminham para a escola, e Alto diz a Vermil para manter um perfil baixo para não se destacarem. De repente, um dragão descontrolado desce pelo caminho, mas Vermil o detém com um único golpe, o mandando voando para longe. Alto percebe que todos estão olhando para Vermil, e a repreende por chamar a atenção para si mesma. O diretor dá as boas-vindas aos alunos para o segundo ano, e Alto participa de suas várias aulas. E Lilia ainda está com ciúmes de como Vermil se agarra no protagonista. Após a escola, Lilia se convida para caminhar para casa junto de Alto e Vermil para poder vigiá-los. Contudo, eles são confrontados por dois alunos, o dono do dragão que Vermil derrotou e seu amigo Rex. Eles estavam lá para se vingar de Vermil, mas enquanto estão distraídos, Alto se esgueira por trás deles e os prende em uma prisão de cristais. Rex invoca seu familiar e se liberta, e como é um aluno do quinto ano, ele é mais poderoso e consegue invocar um dinossauro de fogo. Rex manda seu familiar atacar, mas Vermil ajuda Alto, permitindo que o protagonista lance um ataque de magia de cristal muito mais poderoso, o que derrota Rex. Dessa forma, depois de fazer os dois veteranos pedirem desculpas, eles voltam para casa, e Vermil pergunta a Alto qual o sonho dele. Ela se oferece para torná-lo rico, mas ele rejeita, dizendo que quer ser um grande mago. Ele explica que nesse mundo há 4 classificações de magos.
aprendiz bronze, prata e ouro, mas ele pretende ir além e se tornar um mago de classificação platina. Vermil fica muito feliz ao ver que o mestre que escolheu queria grandes feitos. Assim, promete ajudá-lo a alcançar o sonho dele. No dia seguinte, eles e Lilia encontram seus amigos Marcus e Cheryl. Marcus é de uma família nobre e fica impressionado que Alto derrotou um aluno do 5º ano. Por isso, o considerou seu rival. De repente, o professor deles aparece e diz que o diretor os chamou para vê-los. O diretor diz que um deles será o representante de classe. Então, para decidir quem será, deu a eles um teste especial. Quem conseguir pegar uma flor de fada na floresta primeiro será o representante da turma. Com isso, Marcus invoca seu familiar e sai correndo. Contudo, ele é atacado por uma planta carnívora, e Cheryl precisa ficar para trás para ajudá-lo. Os outros continuam procurando a flor, e a veem no topo de uma montanha. No entanto, a entrada é guardada por um Cerberus adormecido. Contudo, Lilia tem uma poção de invisibilidade e planeja usá-la para passar pelos Cerberus. Alto está preocupado que o Cerberus ainda possa sentir o cheiro dela. Porém, Lilia aponta que ele está resfriado, e então ela deve conseguir passar. Com isso, ela toma a poção e fica invisível. No entanto, suas roupas não são afetadas. Assim, Lilia entra em pânico por ter que se despir na frente de Alto, mas não teve outra escolha. Enquanto Lilia se aproxima do Cerberus, Vermil lembrou Alto que era uma competição, e fala que pode facilmente derrotar o Cerberus. E então ela se aproxima de Alto para drenar mais mana. Lilia tenta passar pelo monstro, mas nem todas as cabeças estão doentes. E então ela foi detectada e prestes a ser atingida, Alto aparece e distrai o Cerberus, dizendo a Lilia para ela pegar a flor. Quando o Cerberus avança na direção de Alto, Vermil aparece por cima e libera seus poderes demoníacos, o que gera uma grande explosão e Lilia consegue pegar a flor. Ela traz a flor de volta para os outros, porém admite a derrota e oferece a flor a Alto. Mas sua invisibilidade desaparece e ela fica muito envergonhada, deixando a flor cair. Desse modo, por causa do vento, ela é levada para longe e acaba nas mãos de Cheryl. Com isso, a garota se torna representante da turma e os outros a parabenizam. No caminho para a escola, Vermil desfruta de comer um crepe pela primeira vez, pois como foi selada por centenas de anos, ela nunca teve a chance de experimentar as comidas modernas. De repente, os alunos começam a olhar para o céu, enquanto uma formação de dragões voa sobre eles. E descobrimos que todos os alunos admiram Chris, a líder dos Cavaleiros do Dragão. Vermil pergunta a Alto quem são eles, e ele explica que são os Cavaleiros do Dragão, o mesmo clube ao qual Rex pertence. Na escola, eles se encontram com seus amigos. Marcus explica o quão incrível Chris é. Além de ser a líder dos Cavaleiros do Dragão, ela é uma executiva do Conselho Estudantil, e é uma das 7 alunas de classificação ouro da escola. Alto fica impressionado por ela ser de classificação ouro ainda sendo estudante, e ele deseja poder ser como presidente do Conselho Estudantil, que dizem estar próximo da classificação platina. Vermil diz a ele que é possível enquanto fica em cima dele, e Lilia rapidamente a afasta, e então as duas discutem sobre Alto como de costume. Após a aula, Lilia desabafa sobre Vermil para Cheryl no vestiário. Ela se pergunta se Vermil é mesmo humana, lembrando-se de como ela derrotou os Cerberus com um único golpe, algo que mesmo um mago de classificação ouro não seria capaz de fazer. Lilia está desconfiada de Vermil. Assim, Cheryl percebe que ela deve realmente gostar de Alto, mas isso a faz entrar em pânico e ficar nervosa. Cheryl a encoraja a confessar seus sentimentos a Alto, e enquanto isso, no vestiário dos meninos, Vermil faz uma cena ao seguir Alto, e como todos os meninos estão se trocando, Alto fica envergonhado e Lilia fica com ciúmes que Vermil podia espiar Alto se trocando. Com isso, Alto diz a eles que precisam se manter sem chamar atenção, para não se meterem em problemas com o conselho estudantil. Vermil diz a ele que simplesmente derrotará todos, e Alto será classificado como Mago Ouro em pouco tempo. Porém, ele disse que não funcionava assim. Enquanto caminham, o conselho estudantil aparece diante deles, e o trio rapidamente sai do caminho. Porém, Chris olha para Vermil, se perguntando quem era aquela mulher. Mais tarde, Vermil se esgueira para o chuveiro de Alto e tenta seduzi-lo mais uma vez. E enquanto isso acontecia, Rex foi espancado por Chris, quando ela descobriu que ele perdeu para Alto. Além disso, ela fica envergonhada por ele fazer parte dos Cavaleiros do Dragão, já que seu familiar é apenas um dinossauro. Assim, continua a espancá-lo e o expulsa do grupo. No dia seguinte, Alto ouve que Rex foi enviado para a enfermaria e o visita.
O amigo do garoto culpa Alto por ser a razão pela qual Rex foi expulso dos Cavaleiros do Dragão. Porém, Rex não concorda com isso, e Alto parece ter ficado abalado com o que aconteceu. Logo depois, o protagonista sobe até uma plataforma de duelo com Vermil. No topo, eles se deparam com Chris. A garota dá a Alto uma chance de desistir do duelo, mas eles estão determinados a lutar. Dessa forma, Chris invoca seu familiar e quando seu dragão aparece, Alto chama Vermil e ela dá mais energia para a mana dele com um beijo. Enquanto Lilia observa horrorizada, Alto lança seu ataque de cristal, e impressionando Chris, mas ela consegue detê-lo com um único golpe de sua magia. Ela dispara novamente e Vermil é forçado a bloquear o ataque. Quando as chamas se dissipam, Vermil está bem, mas sofreu alguns danos. Chris continua com uma rápida sequência de bolas de fogo, e Vermil bloqueia todos os tiros, porém cai de joelhos no chão. Alto tenta contra-atacar com seus cristais, mas Chris destrói todos e fica impressionada com a habilidade de Alto. Porém, mais impressionada ainda com a capacidade de Vermil de enfrentar seus ataques de frente. Vermil dá ainda mais de seu poder a Alto, permitindo que ele lance uma enorme sequência de cristais em Chris. O ataque acerta e há uma grande explosão, o que deixa o protagonista aliviado por ter acabado. Porém, Chris aparece montada em seu dragão. Ela se gaba de que dragões são seres supremos, e todos os outros são inferiores. Assim, ela lança bolas de fogo em cima deles, enquanto Vermil continua a proteger Alto e diz a ele para acumular sua mana. Determinada a provar que Chris está errada, Vermil carrega a mana de Alto novamente, e ele lança um enorme ataque de cristal. Chris o destrói, mas perde Alto de vista. Usando os fragmentos de cristal, Vermil salta até a garota, e antes que ela possa reagir, Alto segura um cristal próximo de sua garganta e vence o duelo. Todos os alunos aplaudem Alto e ele se torna popular entre as garotas, fazendo Lilia ficar ainda mais ciumenta. De repente, o professor Obsidian aparece e adverte Alto para não levar os duelos tão levianamente. Porém, depois ele diz que entende o motivo do garoto ter lutado, o parabeniza por sua vitória e sai enquanto todas as garotas o seguem. Alto pergunta a Lilia se ela também está interessada nele, mas ela se sente insultada pela sugestão. Além disso, Chris se encontra com Rex, e ele fica surpreso ao vê-la fazendo suas próprias tarefas. Assim ela se desculpa com ele, mas o garoto fica chocado ao ouvir tais palavras. Assim Rex assume as tarefas e os dois se reconciliam. Mais tarde naquela noite, Vermil tenta seduzir Alto novamente, mas ele diz que só se deve beijar alguém que se ama. E então ela diz que o ama muito, o que choca o protagonista. No dia seguinte, Alto se preocupa enquanto Vermil parece revigorada. Ele se lembra de Vermil dizendo que o ama e fica completamente vermelho. Com isso, Alto vai ver o professor Obsidian e pergunta se demônios podem se apaixonar por um humano. Contudo, Obsidian diz a ele que é mais provável um demônio querer um humano por sua mana do que por amor. Durante o jantar, Alto confronta Vermil, perguntando se ela só o ama por sua mana. Dessa forma, Vermil o conforta e prova o seu amor, o beijando sem treinar a mana dele, e diz ao garoto que ele deveria tentar beijá-la, mas ele ainda não consegue fazer isso. No dia seguinte, Alto está feliz, tendo resolvido seus sentimentos em relação a Vermil, e ele pede desculpas ao professor Obsidian por sua pergunta estranha sobre demônios, mas o professor disse a ele que era seu trabalho, e que estava feliz em ver que Alto está se sentindo melhor. Entretanto, mais tarde, Obsidian se encontra com uma aluna em particular, e ela diz a ele que o ama. Com isso, ele a abraça, porém, ao mesmo tempo, o professor estava segurando uma seringa completamente suspeita. Um tempo depois, a garota foi encontrada congelada em seu quarto. O rumor sobre esse incidente se espalhou, e mesmo com a garota sendo resgatada, estava em coma. O conselho estudantil investiga o ataque. O vice-presidente Ryuga e a executiva Jessica discutem o incidente, revelando que esse é o terceiro caso de um aluno nível prata sendo colocado em coma. Enquanto isso, o Alto mede Vermil porque na aula eles foram encarregados de escrever um relatório sobre seus familiares. Vermil adora a tarefa e, em casa, tira suas roupas para que o protagonista possa medir cada parte do corpo dela. Porém, o familiar de Lilia está os espionando. Lilia está do lado de fora do quarto dele com Cheryl, e seu familiar relata o que viu, deixando Lilia indignada. Ela tem outra poção de invisibilidade e uma cópia da chave de Alto. Assim deixa suas roupas com Cheryl e se esgueira para o dormitório dos meninos. Ela destranca a porta de Alto e entra furtivamente em seu quarto. Porém, Alto se aproxima dela, causando pânico, mas ele apenas pega um livro.
No entanto, em sua busca pelo livro certo, Alto toca em Lilia sem perceber, deixando a garota muito feliz. E enquanto isso, vemos que Chris e seu dragão foram derrotados por Rex e seu dinossauro mutante. Há um flashback para quando Rex invocou seu familiar pela primeira vez como um ovo. Ele fica encantado com seu tamanho e isso até atrai a atenção de Chris. E então eles se unem por isso e se tornam amigos. No presente, Alto e Vermil estão fazendo compras de mantimentos. Vermil é atraída pelos doces, mas Alto diz a ela que estão com pouco dinheiro. Ela fica arrasada e se senta no chão fazendo birra. Com isso, Alto cede e diz que comprará uma sobremesa para ela, o que deixa a mulher muito feliz, tanto que dá um beijo nele, enquanto todos os outros alunos observam. Contudo, de repente, eles são interrompidos pelo amigo de Rex, que está em pânico e implora por ajuda. Chris continua sendo espancada por Rex. Ela tenta revidar lançando sua bola de fogo nele, o que causa uma grande explosão. Porém, Rex resiste às chamas enquanto algumas rochas começam a aparecer em seu corpo. Rex invoca um pilar de pedra que lança Chris no ar. Ele pisa na garota e a provoca para revidar, enquanto Chris implora para que ele pare. Alto e Vermil chegam dizendo a ele para deixá-la ir. Assim, Rex joga Chris de lado e decide se vingar de Alto por tê-lo derrotado antes. O poder de Rex fica descontrolado enquanto Vermil reconhece algo familiar naquilo. Rex invoca seu familiar, que também estava daquele jeito. Contudo, quando Vermil e o protagonista se preparam para a luta, a presidente do conselho estudantil, Helena, aparece, e com uma espada ela dá diversos golpes em Rex e seu dinossauro, nocauteando os dois. Helena verifica Chris, mas ela está envergonhada por ter perdido para Rex, o qual se levanta novamente, mas como está muito ferido, cai imediatamente, fazendo Chris correr até ele para ver como o garoto estava. Vermil ainda está curiosa sobre aquele poder, e Helena pergunta se ela tem conhecimento sobre aquilo, porém Vermil nega saber de algo. O conselho estudantil faz uma reunião, observando o que se era o quinto incidente, e então eles suspeitam que alguém é responsável por usar drogas ou magia negra nos alunos, o que Chris não suporta ouvir e sai furiosa de lá. E enquanto isso, Alto e Lilia são notificados sobre seu próximo exame para a classificação de bronze. Alto está distraído, mas Lilia o lembra como isso é importante. Vermil diz a Alto que está cansada e voltará para o dormitório enquanto ele estuda. Ela sai e Alto está preocupado com ela, pois a mulher tem agido de forma diferente desde o encontro com Rex. Contudo, Lilia aproveita a oportunidade para ficar sozinha com Alto, usando o estudo como desculpa. Enquanto Vermil caminha de volta para o dormitório, ela encontra Obsidian e eles têm uma breve troca de palavras, onde ele fica surpreso ao vê-la sem Alto. Vermil o acusa de ser o responsável pelos incidentes, o que Obsidian finge não saber do que ela está falando, mas Vermil menciona que pode sentir demônios de baixo nível nele. Com isso, ela o avisa para parar com o que está fazendo e sai, dizendo que é poder demais para um humano lidar. Obsidian pergunta se ela irá contar para os outros, porém a mulher disse que não se importa e apenas o avisa para ficar longe de Alto. Obsidian percebe o que ela é e concorda que seus demônios são de baixo nível comparados a ela. Assim, Vermil continua a se afastar enquanto um boneco de papel flutua por perto. Porém, de repente, Obsidian aparece atrás dela e a injeta com sua seringa. Ela o empurra, mas começa a sentir dor, enquanto uma energia sombria começa a ser liberada e Obsidian fica muito feliz. E enquanto isso, Alto e Lilia estudam, enquanto Lilia tenta se aproximar dele. De repente, Alto sente uma dor aguda em sua mão, e ela começa a brilhar. Há uma grande explosão do lado de fora, então Alto percebe que Vermil está em apuros e corre para encontrá-la. Todos os alunos mais fortes ao redor da escola percebem a onda de energia sombria. O céu escurece e Helena corre para a cena. No entanto, ela se depara com um boneco de papel, o que ela corta ao meio. Porém, o boneco se conserta e começa a falar. Com isso, ele se multiplica continuamente e se junta, formando uma criatura que diz que não pode deixá-la passar. E enquanto isso, Vermil se transformou em um demônio alado descontrolado, e Obsidian se vangloria do seu feito. Com um movimento de braço, Vermil libera uma onda devastadora de energia, chocando até mesmo o professor. Ele usa sua magia e envolve uma corrente mágica ao redor do pescoço de Vermil para controlá-la. Quando Alto e Lilia chegam, Obsidian mostra a ele seu controle sobre Vermil, fazendo-a se ajoelhar. Alto fica horrorizado com a cena e Obsidian se vangloria de que ele foi responsável por atacar as pessoas e injetá-las com essência demoníaca para tentar transformá-las em demônios.
Alto e Lilia ficam chocados com a revelação. Com a possibilidade de perder Vermil, Alto fica enfurecido, e uma explosão de energia é enviada para a mulher. De repente, Vermil quebra a corrente e avança para atacar Obsidian, mas Alto se coloca no caminho e é perfurado por suas garras. O sangue de Alto escorre por toda parte e há um flashback para quando Vermil estava selada. Ela está sozinha na escuridão e no vazio até que uma porta se abre e ela conhece Alto. Quando Alto cai, Vermil se transforma em uma forma ainda mais feroz. Ela ataca Obsidian novamente, mas é parada por Alto mais uma vez com um abraço. Ele a acalma e quando ela começa a chorar, retorna à sua forma normal. O protagonista desmaia e Lilia fica horrorizada, porém enquanto beijava o garoto, ela conseguiu curar o buraco em seu peito. Obsidian não consegue acreditar que aquilo estava acontecendo e se injeta com sua fórmula. Com isso se transforma em um demônio horrível, vangloriando-se que essa é a sua criação suprema após se alimentar de vários demônios de nível inferior. Ele planeja esmagar Vermil e absorver seu poder, porém com um soco Vermil explode metade do corpo dele. Obsidian fica chocado com o poder dela e tenta escapar. No entanto, ele é atingido por Chris. Assim, com essa chance, Vermil derrota o vilão. Alto recobra a consciência e Lilia chora, agradecida por ele estar bem. E o monstro que Helena estava lutando recua, dizendo que se encontrarão novamente. Vermil se desculpa com Alto por matá-lo, mas ele não se importa porque ela o curou e as coisas acabaram bem. No entanto, Vermil explica que ela destruiu seu coração, e para curá-lo ela deu seu próprio coração para ele. Ou seja, agora ambos possuem um vínculo irreversível, e caso qualquer um dos dois morra, o outro vai junto. Alto fica devastado ao ouvir isso, sabendo que ela morrerá com ele quando deveria ser capaz de viver para sempre como um demônio. Além disso, Obsidian foi preso. Rex acordou de seu coma com Chris adormecida ao lado dele e todos os outros alunos também acordaram. Mais tarde, Alto e Vermil se beijam, pois o coração de Alto agora requer a mana de Vermil para funcionar. Depois de tudo o que aconteceu, ela começou a agir friamente com Alto e ele a confronta por isso. Vermil diz que sua forma verdadeira era aquele monstro, e então ele deveria ter medo e ficar longe dela. Ao ouvir isso, Alto fica bravo. Diz que não se importa com isso e a beija. Assim, Vermil fica chocada e o empurra. Alto declara que não tem medo dela e que ela é seu familiar, e então ficarão juntos para sempre. Dessa forma, Vermil concorda com ele e Alto sai correndo de lá com muita vergonha. Além disso, Vermil fica pensando sobre quando Alto disse que só se deve beijar alguém que ama, e então ficou vermelha ao se dar conta que o protagonista realmente está apaixonado por ela. No dia seguinte, na escola, todas as meninas lamentam a perda do professor Obsidian, enquanto todos os meninos também estão deprimidos. No entanto, eles estão tristes por causa de Vermil, que não tem ido à aula. Lilia confronta Vermil sobre ser um demônio, e ela pede desculpas por mentir, e se sente mal por Alto ter se machucado por causa dela. Porém, Lilia não se importa que ela seja um demônio porque ela não é má, e seus sentimentos por Alto são reais. Desse modo, Lilia a conforta e diz para a mulher confiar em Alto para mantê-la sob controle se ela se descontrolar novamente. Vermil retorna ao quarto de Alto e se desculpa com ele mais uma vez, mas o protagonista está aliviado que ela esteja se sentindo melhor. Assim, os dois fazem as pazes e se beijam. No dia seguinte, Vermil ganha um uniforme para usar, mas ele simplesmente não se ajusta bem, o que faz o garoto entrar em pânico, porém está feliz que Vermil voltará a ir para a escola com ele. Em outro lugar, em uma igreja cercada por corpos, encontramos uma bruxa nível platina chamada Eliodol e um ex-bruxo de platina chamado Yolite. Usando um dos bonecos de papel para se comunicar, Yolite fala sobre o fracasso de Obsidian, chamando-o de tolo, mas mostra interesse em sua pesquisa. Contudo, um dos sacerdotes avança, mas é repelido facilmente por um familiar centauro. De volta à escola, todos os meninos olham para o novo visual de Vermil e eles agradecem Alto por trazê-la de volta à aula. De repente, o conselho estudantil interrompe a aula e Alto e Vermil são detidos. O protagonista se preocupa que eles tenham descoberto que Vermil é um demônio. Assim, ele pergunta por que foram detidos, e Helena se desculpa por não poder ajudar durante a luta contra Obsidian. Eles queriam saber mais sobre o incidente, mas Obsidian escapou da prisão, e então ela o trouxe para descobrir mais. Alto concorda em ajudar, mas Helena pergunta se eles estão escondendo algum segredo. Eles são mantidos sob a mira de espadas, e Alto não tem escolha a não ser confessar que Vermil é um demônio e que suas forças vitais estão ligadas.
Eles ficam chocados com a revelação, mas Alto afirma que Vermil não é má e está pronto para protegê-la a todo custo. Jessica acha que Vermil é muito perigosa, mas Helena acredita em Alto e decide ajudar a manter seu segredo, observando que pode facilmente matar o protagonista se Vermil perder o controle. Dessa forma, ela convida Alto para se tornar um executivo do conselho estudantil. Alto acha que ela apenas quer ficar de olho nele, mas Helena lembra como ele foi capaz de derrotar Chris em um duelo. Com isso, embora suspeite de suas intenções, Alto aceita sua oferta e quando seus amigos ouviram sobre isso, ficaram chocados. Marks está orgulhoso dele e Lilia o parabeniza, porém Alto fica ainda mais preocupado, agora que mais pessoas sabem sobre a identidade de Vermil. Com isso, ele quer ficar mais forte para protegê-la, e Vermil avisa Alto para ter cuidado com o conselho estudantil, suspeitando que Helena possa não ser humana. No dia seguinte, Alto vai participar de sua primeira reunião do conselho, mas acaba entrando quando as garotas estão se trocando. Jessica se assusta, mas Helena diz que foi culpa delas por não trancarem a porta. Assim, a reunião continua e Helena mostra a todos um pedaço da criatura com a qual lutou. Chris tenta examiná-lo, mas Helena explica que contém uma fórmula mágica tão avançada que uma equipe de magos de nível ouro não conseguiu decifrá-la, chegando à conclusão que seu inimigo está no nível platina. Enquanto isso, Iolit e Heliobol se encontram com a mestra da criatura, a maga de platina Kohaku, e eles têm fornecido a ela partes de demônios para seus experimentos. Iolit reclama do trabalho que dá para conseguir as partes, observando como o sumo sacerdote lhe deu problema. Kohaku perguntou se ele conseguiu recrutar o sumo sacerdote, mas Iolit apenas diz que o matou. Com isso, Kohaku fica irritada e Iolit se retira, e vemos que os próximos alvos deles são Alto e Vermil. E enquanto dormia, o protagonista sonhou com uma jovem Vermil chorando em uma cidade em ruínas. De repente, ele se depara com uma mulher que lhe diz para escolher entre ajudar a humanidade ou Vermil, onde o primeiro causaria a salvação enquanto o segundo a destruição. Ele acorda parecendo abalado e então vai estudar, sentindo-se preocupado com seu exame de nível bronze. Vermil tenta tranquilizá-lo, mas ele tem sentido pressão do conselho para passar, especialmente de Chris. Assim, Vermil o ajuda a se preparar enquanto o beija e aumenta a mana dele. No dia seguinte, Alto reúne suas coisas para o exame. Porém, ele vê um livro em que Vermil costumava estar selada e se pergunta quem foi que a selou, o que acabou fazendo-se lembrar de seu sonho. Ele é chamado para ir e leva o livro com ele. Lilia os anima para o exame e o grupo segue em frente. Ele se destaca dos alunos das outras escolas, já que sua academia é uma das mais prestigiadas, com 50% dos alunos sendo aprovados, em comparação com apenas 10% de outras escolas. Os alunos se reúnem no salão do exame prático, onde há uma grande bola de cristal com uma chama dentro. O examinador diz que este é um teste para medir sua mana, e tudo o que eles precisam fazer é derramar sua mana na chama e fortalecê-la. Com isso, os alunos ficam aliviados com a facilidade que parece, mas Alto acredita que há algo a mais no teste. O primeiro aluno é chamado, mas não consegue afetar a chama, e o próximo aluno, que possui um urso gigante como familiar, também falha. Até que chega a vez de Lilia e ela mostra como se faz. Ela foca na chama e não no cristal e facilmente faz a chama crescer, impressionando o examinador. No entanto, um dos outros alunos não fica impressionado e consegue fazer tão bem quanto. Em seguida, Cheryl passa com facilidade, e Marks também consegue por muito pouco. Alto é o último aluno e sobe com Vermil. Assim, ele analisa o cristal e descobre que a esfera possui alguns pontos específicos, onde pode ser mais fácil ou mais difícil. O examinador fica impressionado por Alto ter descoberto a verdadeira prova, testando quão bem um aluno pode entender e decifrar magia. Além disso, Vermil encoraja Alto a se exibir e ele concorda. Assim, ele escolhe o local mais difícil para fortalecer mana, e cria uma enorme chama que se torna prateada. Os examinadores ficam chocados e, para deixá-los ainda mais assustados, Alto continua a crescer a chama até que o cristal se quebra completamente. O protagonista se assusta e pede desculpas por quebrar o cristal. Contudo, o examinador diz que ele passou com a nota máxima. Alto comemora com seus amigos e o examinador observa como o cristal teria sido difícil de quebrar até mesmo para um mago do nível platina. O protagonista e seus amigos fazem uma pausa para o almoço, e Alto está um pouco preocupado com o exame escrito. Marks revela sua arma secreta, um lápis de 6 lados, que ele diz ter ajudado a entrar na escola deles. Lilia se pergunta se alguém já obteve uma pontuação perfeita no exame,
e Cheryl revela que houve apenas uma pessoa que conseguiu uma pontuação perfeita em todos os exames até o nível platina. Vermil encoraja Alto e o grupo se prepara para a prova. A mulher demônio puxa Alto de lado para ajudar a repor sua mana, mas isso quase o faz chegar atrasado, e enquanto Alto caminhava ele passa por um aluno da outra escola, e no banheiro o aluno reclama de Alto se exibindo durante a prova prática. De repente Iolit apareceu atrás dele, e o mata para roubar seu bilhete de teste em busca de se infiltrar no exame. Alto corre para o exame e chega a tempo, porém como familiares não são permitidos, Vermil lhe deseja boa sorte e vai para outro local. Dessa forma o protagonista encontra o seu lugar e logo depois, Iolit senta ao lado dele e deseja boa sorte para o garoto. No lado de fora, Vermil estava entediada enquanto ouvia como o teste seria difícil, mas estava confiante de que Alto se sairá bem, sabendo quanto ele estuda. Alto começa a fazer o teste, mas se distrai quando percebe que Iolit adormeceu. O protagonista tenta ignorar e focar no teste, porém ele vê que as perguntas são mais difíceis do que nos anos anteriores. De repente Iolit acorda e Alto se preocupa que não haja tempo suficiente para ele terminar. No entanto, o garoto dá uma olhada no teste e o termina em segundos. Ele olha para Alto e pergunta o motivo dele estar demorando tanto, mas eles são repreendidos por falarem. Porém, Iolit não se importa, dizendo que ninguém irá passar nesse teste. Após o garoto dizer isso, um guarda entra correndo na sala, relatando o corpo do aluno que Iolit havia matado. Eles percebem que Iolit não é um aluno real. Assim, uma explosão acontece quando ele invoca um golem de pedra. Iolit diz que fez o teste por diversão e revela que está atrás de Alto. O professor tenta lutar, mas é esmagado pelo golem. Assim, o protagonista percebe que Iolit era quem estava trabalhando com Obsidian. O examinador anterior entra e salva o professor. Vermil também aparece pulando pela janela, atacando com sua magia demoníaca, o que foi bloqueado pelo golem. O examinador reconhece Iolit como o mago mais jovem a se tornar classificado como platina, chamando-o de prodígio que superou todos os outros magos. Ilha é arrastada para fora e quando tenta voltar para Alto, eles descobrem que o prédio está protegido por uma magia espacial, e vemos que foi Eliobol quem fez isso para impedir que outras pessoas interferissem. Iolit invoca um cajado e altera seu golem, dando a ele vários canhões. Alto tenta atacar, mas o golem resiste a todos seus ataques e os explode. O prédio é destruído e Vermil é capturada. Ao ver isso, Alto fica enfurecido e sua mana dourada começa a brilhar ao seu redor. Ele usa vários ataques poderosos destruindo o golem. O poder de Alto continua a aumentar enquanto ele jura proteger Vermil a todo custo. Iolit fica animado e invoca mais golems, mas Alto os derrota facilmente, surpreendendo o vilão. Alto pergunta o que ele quer com Vermil, e Iolit revela seus planos de usar o poder demoníaco dela para destruir o mundo. Alto se libera, mas é jogado no chão, e acontece uma explosão de energia quando Vermil se transforma em sua forma demoníaca para enfrentar Iolit, mas ela é acorrentada pela magia do garoto. Com essa habilidade ele é capaz de selar seus poderes, revertendo-a para sua forma humana. Alto continua se levantando, então Iolit decide acabar com ele, fazendo seu cavaleiro disparar um ataque de energia. No entanto, o ataque é bloqueado quando o livro em que Vermil estava selada flutua e se abre. A mulher que Alto viu em seu sonho aparece. Ela diz que é a memória da magia do início, aquela que selou Vermil. Ela planeja levar o protagonista para o passado para que ele veja as memórias de Vermil. Porém, Iolit tenta impedi-la, o que não dá certo. Alto foi para 550 anos no passado, e ela o avisa que se ele não conseguir salvar sua amada, a mente dele ficará presa naquele mundo para sempre. De repente ele vê uma versão criança de Vermil brincando feliz. A maga do início explica que Vermil foi criada por uma freira ao lado de alguns outros órfãos. Eles viviam juntos como uma família, e Vermil era feliz. Eles sabiam que ela era um demônio, mas não se importavam. Um dia, as pessoas da cidade descobriram que Vermil é um demônio, e a culparam por uma praga que afetava o país. E então formaram uma multidão furiosa e cercaram a igreja. Com isso, a irmã mais velha dela disse para a garota escapar, pois não seria forte o suficiente para protegê-la. Assim, depois de um abraço caloroso, Vermil vai embora. Ela quase consegue sair da cidade, mas ouve as pessoas dizendo que matariam sua família. E então ela corre de volta, mas é tarde demais. E ela encontra toda a sua família sem vida. A garota ficou devastada e quando as pessoas a cercaram, ela perdeu a paciência e entrou em sua forma demoníaca pela primeira vez.
acabando por matar todos e incendiar a cidade, deixando apenas uma cratera gigantesca. Alto fica horrorizado com o que testemunhou, e a maga diz que este foi o crime dela e a razão pela qual ela foi selada. O protagonista descobre que pode interagir com Vermil e a conforta. Ela se transforma em sua forma adulta e chora por seu crime que nunca poderá ser desfeito. Mas Alto diz a ela que não se importa e mesmo se o mundo ficar contra eles, ele sempre ficará ao lado dela. Eles se beijam e as correntes que aprendiam são quebradas. E quando acorda no mundo real, ele diz que a ama. Vermil é libertada da magia de ligação de Iolit, e ele fica surpreso que ela se libertou de seu item mítico. Iolit invoca outro golem e o combina com seu cavaleiro. Ele diz que o único propósito de Vermil é destruir o mundo, mas Alto manda calar a boca, dizendo que ele não conhece a verdadeira Vermil. O protagonista combina seu poder com Vermil e lança seu ataque de cristal. Ele colide com o ataque do centauro, superando-o e destruindo o familiar do vilão. Surpreso com a força deles, Iolit fica mais sério, e então ele prepara sua magia. Mas é interrompido quando Heliodol aparece de um portal, dizendo que não pode mais manter a distorção espacial por muito mais tempo. Iolit fica desapontado, mas não tem escolha a não ser partir. Assim ele diz a Alto que voltará um dia para terminar o que começou e escapa pelo portal. A maga do início aparece novamente, surpreendendo Alto. O nome dela é Fátima e diz que Vermil é uma amiga preciosa, então pede a Alto que cuide dela. Ela se despede e repara o prédio antes de desaparecer. E Lilia corre até Alto, feliz por ele estar bem. Mais tarde, o protagonista treina para se tornar mais forte para poder proteger Vermil. Ele pratica esgrima com Jessica e artes marciais com Chris. Porém, ele perde para ambas e diz que pretende melhorar. À noite, Vermil agradece a Alto por aceitá-la e diz a ele que também o ama. Assim, Alto fica feliz e eles se abraçam. Em uma reunião do conselho estudantil, Helena diz que após tudo o que aconteceu, eles devem proteger os alunos e trabalhar juntos para impedir quaisquer ataques, apesar de saberem que estão enfrentando magos de platina, o que todos concordam. Os amigos do protagonista receberam os resultados do teste e comemoraram que todos passaram, mas ao ver que Alto não apareceu, Lilia suspeita que ele está fazendo algo com Vermil. Dessa forma vemos que os dois estão se divertindo, mostrando abertamente o seu amor um pelo outro e sua determinação de se protegerem. Bom pessoal, esse foi o fim da primeira temporada de Quem Sou no Vermil. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Além disso, se tornem membros, pois no futuro sortearei todos os meses algum dos membros para escolher um anime para eu fazer um vídeo, e espero que eu não me arrependa disso. E falando neles, muito obrigado ao Tozin e ao Barba Branca. Fico muito feliz pelo apoio de vocês.